Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para conversar de astrologia, para chamar a atenção para alguns pontos, né, para a gente refletir. A gente vem bastante empolgado nessa alunação de Sagitário, né? Uma alunação que fala bastante sobre os nossos anseios, sobre as nossas esperanças, sobre a nossa ideia de crescimento, né, de expansão. E eu mostrei para vocês que a gente sempre procura isso através, né, da busca por significado, né, pela busca de uma compreensão melhor sobre as informações, sobre a filosofia, né, sobre aquilo que a gente entende como sociedade. Expliquei para vocês, né, as razões porque Sagitário é o signo que completa, né, o signo de Gêmeos, porque enquanto Gêmeos traz a curiosidade, né, e a rapidez mental, né, a aptidão para receber, né, e dividir informações. Sagitário vem buscando, né, um maior entendimento sobre aquilo que é passado, buscando embasamento, buscando sabedoria, né? Então, você pode encontrar sabedoria desde uma atitude aventureira, de ir para né, botar uma mochila nas costas e ir para outro país, encontrar uma outra cultura, como você pode também, né, se dedicar, estudar, buscar esse campo da abertura mental dentro de um estudo mais acadêmico, né, ou filosófico. Então, esses assuntos sempre estão, né, por volta né, do arquétipo de Sagitário. A gente não pode esquecer que Sagitário é um signo mutável, né? Como os demais signos mutáveis, né? Peixes, Virgem e Gêmeos, né? São todos signos mutáveis. Então são signos que eles têm uma aptidão, né? Para flexibilidade, né? Para serem adaptáveis, né? Então adaptação da fé, né? A gente entende como Sagitário, ou da confiança, né? Sagitário. A adaptação do trabalho, Virgem. Adaptação dos sentimentos, Peixes. Adaptação dos pensamentos, né? E das ideias, Gêmeos. A gente passou por uma lua cheia bastante complicada, né? Onde a gente tinha a lua cheia, que já é uma lua bastante afetada emocionalmente, em conjunção com Marte, né? Que também torna o ambiente um pouco mais explosivo, né? Um pouco mais competitivo, né? E a gente viu aí durante a semana, né? A gente teve algumas, a gente teve algumas exceções, né? E a gente teve algumas atitudes impensadas, né? Como, né, o, o presidente do Peru tentando dar um golpe. A gente teve né, o Lula, né, e o PT impondo ao mercado, né, um nome para o Ministério da Fazenda, um nome que o mercado tinha mostrado que não, não era confiável, né, para o mercado, que é o Fernando Haddad. Então a gente tem um clima econômico bastante difícil, né? Eu falei para você, tentei explicar de uma forma mais resumida durante a nossa de Touro e Escorpião. Vou ter que falar mais disso mais para frente, né? E essa semana a gente tem o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, mostrando ali, né, qual, qual taxa de juros
né, vai ficar até fevereiro, né? Então, isso é o Fed já nas suas comunicações já citou recessão, né? De certa forma, eles já aceitaram essa ideia que vai haver recessão. Alguns pintam essa recessão de uma forma muito sombria, outros já têm uma ideia de que a recessão vai ser leve, né? Como eu já falei aqui para vocês, né? Um, uma grande transformação, né, nesse mundo monetário acontece pela pela quadratura ali de Saturno em Aquário, né, e Urano em Touro. Essa quadratura é sempre ativada quando você tem ali planetas passando em Leão, planetas passando em Escorpião, né? Então, durante o ano, a gente viu desde manifestações acontecendo, né, até movimentos bem estranhos, né, no mundo financeiro acontecendo. Então, é importante que a gente fique atento a isso. Essa semana temos aí as comunicações. É importante que a gente entenda, né, que a situação econômica do mundo é difícil, né? Soluções do passado não são viáveis no momento, né? Como soluções do passado você incentivar a economia colocando mais dinheiro na economia, mas até o político, o economista mais irresponsável sabe que isso aumentará mais a inflação, ao invés de resolver o problema da inflação. Mas nós temos no Brasil governantes que são um pouco responsáveis, né, e que provavelmente vão fazer exatamente isso, vão dar incentivo para a economia, né, endividando o Estado, né, e com isso criando uma cortina de fumaça, né, ou seja, você vai receber um auxílio agora, né, provavelmente em 2023 você vai ter alguma vantagem financeira, ou por empréstimo, ou por alguma facilidade, né, mas isso muito provavelmente vai impactar na inflação, né, e vai ser uma inflação mais resistente aí, né, que vai comer todos os benefícios que você vai ter agora em 2023, né, pelo período aí de alguns anos. É por isso que vocês podem ver, né, que o Banco Central já sinalizou também que vai continuar subindo os juros, né, que pode subir mais, porque ele já tinha sinalizado que ia descer juros, né, que ia baixar juros, mas nesse cenário o Banco Central não se sente confortável em fazer isso. Eu sei, né, que o que eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui parece meio desconectado, mas não, né, eu tento mostrar para vocês que as coisas não estão desconectadas. É, realmente a gente acaba não tendo um senso de continuidade, né, nos assuntos. Os assuntos pipocam, né, na mídia, né, e a gente muitas vezes não consegue fazer uma linha, né, tênue que pelo menos dê uma direção, né, uma direção para que a gente possa fazer um planejamento, né. Realmente eu entendo, né, eu tentei aqui nesse canal trazer sempre essa linha tênue, né, que possa conectar esses pensamentos. Eu sei que parecem pensamentos jogados né, pensamentos desconectados, mas por isso que eu falo de astrologia aqui, exatamente para mostrar para vocês que existe um cenário maior, né, que se reflete nessa pluralidade, né? Então, é importante que a gente enxergue esse fio, né,
para que a gente não fique tão desconectado dos próximos movimentos. E dando continuidade, né, falando sobre astrologia, temos aí né, fomos eliminados da Copa, né, logo em seguida, foi isso acontecendo na sexta, logo em seguida a Lua entrou em Câncer, né, mesmo Sagitário sendo um signo muito otimista e muito, sim, que leva as suas convicções, a sua fé muito, de uma forma muito fervorosa. A gente pode perceber aí, né, em todos os veículos aí da mídia que emocionalmente, né, o brasileiro ficou meio abalado por ter sido eliminado, né? E aí, entre todas essas questões políticas, né, Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, todas essas questões que toda essa dispersão que acontece também, né, porque estamos aí dentro de uma nação de Sagitário, que é um signo disperso. Estamos exercitando no momento a nossa, temos, né, que estar exercitando no momento a nossa flexibilidade, a nossa adaptabilidade. E aí tudo parece meio, a gente não consegue focar, né, a gente não consegue se dedicar a algo, se dedicar a um projeto. Mas, né, essa semana a gente já tem Vênus e Mercúrio em Capricórnio, né, Capricórnio signo de terra, então a gente muito provavelmente já está planejando, né, as nossas próprias ações, as nossas próximas ações. Então a gente já tem já está tentando cristalizar, né, tornar real, tornar palpável algum projeto que a gente está desenvolvendo. Desde uma questão, desde um projeto né, que tem uma ambição só materialista, né, até uma ambição, né, de realizar algo maior. Então, estamos aí já pensando sobre o assunto, raciocinando sobre o assunto, Mercúrio em Capricórnio, e já estamos, assim, focando o nosso senso de atração, né, e o nosso percebendo, né, quando como esses projetos e como essas atitudes mais planejadas e mais práticas nos conduzem a isso que a gente quer alcançar, a isso que a gente quer realizar, né? Vai Vênus em Capricórnio. Vênus em Capricórnio vai ser bem diferente de uma Vênus de Sagitário, né? Que quer aproveitar, a Vênus Sagitário quer aproveitar a vida ao máximo, aprender, né? Em inúmeras experiências, né? E tem sempre um gosto pela aventura. Quando essa Vênus entra em Capricórnio, ela fica bem mais pragmática, ela vai gostar das coisas realmente que tem uma perspectiva, assim, tem uma probabilidade de dar certo, né, e de ser realmente materializado. Então, quando Vênus sempre fala de relacionamento, né, então eu saio dos relacionamentos, né, da visão do relacionamento aventureiro, né, para um relacionamento que preza por né, algo que realmente construa algo palpável, né? Desde que isso seja desde um filho, né, até uma família, né? Então, ou até uma vida estabilizada, né, uma vida onde as pessoas possam ali ter uma certa segurança material. Então, todas essas questões aí, né, o Sol ainda está em Sagitário, mas a gente já está pensando, né, como construir essa vida mais sólida, essa, essa
como desenvolver esse propósito que a gente se dispõe, né, de uma forma mais prática e realista, né? Ah, eu expliquei isso para vocês, né? Olhando no comecinho na lua nova de Sagitário, eu expliquei para vocês como funciona essa passagem. A gente tem um indivíduo que vence né, os seus questões emocionais de Escorpião para ter um certo nível de liberdade, um certo nível de coragem, né, de ir atrás do conhecimento, né, de ir atrás do crescimento intelectual, para depois trazer esse crescimento intelectual, né, para esse crescimento intelectual que é sagitariano, né, para uma vida mais capricorniana, né, uma vida mais de realização, né, de materialização das ideias. Então a gente está vivendo bem esse processo, né? E aí essa semana a gente tem uma lua minguante, né, em Virgem. É uma lua que se a gente fosse pensar num ciclo sagitariano, a gente ia pensar que Sagitário pode se realizar, né, sendo aquele indivíduo mais técnico, né, e mais capaz, né, que sabe resolver problemas, que sabe resolver a vida de uma forma prática. Então, pensando em Sagitário, a gente tem esse viés. E pensando só, né, na ideia de lua minguante em Virgem, né, a gente tem uma soma de efeitos. A gente tem a lua minguante já é uma lua reflexiva, né, e aí o signo de Virgem também é bastante analítico, né, reflexivo, está sempre buscando melhorias, buscando melhorar, buscando, tem sempre, corre atrás de uma certa ideia de perfeição, né, e a gente pode acabar absorvendo, né, as coisas que, esse conhecimento que ganhamos, né, na noção de Sagitário, e transformando isso, né, em hábito, ou transformando isso em experiência, em técnica, em método, né? Então, são portas que se abrem nessa lua minguante em Virgem. Mas o que eu posso chamar para vocês também, atenção, né, quando a gente busca essa perfeição, quando a gente busca esse aperfeiçoamento, a gente pode acabar pesando a mão um pouco na maior ferramenta que a gente tem, que é a autocrítica, né? Então, a gente pode pesar a mão na autocrítica, ou seja, a gente nos criticarmos de uma forma muito pesada, né? E a gente também pode fazer isso em relação aos outros, né? Então, tomar um pouco de cuidado com a crítica, né? A crítica é uma baita ferramenta, mas ela deve ser usada com moderação, né? E uma coisa que pode ajudar, né? Vocês veem, a gente foi eliminado da Copa, a gente passou o final de semana com a lua em câncer, ou seja, mexendo com as nossas emoções. Para as pessoas, né, que essa questão da Copa era muito importante, porque muito provavelmente isso teve um peso, né? E tem peso para todas as áreas, né? Imagina quem comprou bandeira, né? Quem a fábrica que começou a fazer camisa do Brasil, né? E de repente toda a produção, né, vai ficar, né, mercê, não vai ser vendido. Então, isso tem implicações práticas, né? Consequências práticas, né? Então, isso causa um certo pesar emocional. E de hoje para, né, hoje estou gravando esse vídeo no domingo, né, para segunda, a Lua vai para Leão, né? E isso pode ajudar, né, bastante. Eu até fiquei pensando essa semana, né? Tantas coisas negativas, né? O que, né, poderia criar um ar de bom humor, né? Espero que na vida de vocês
esteja acontecendo alguma coisa que traga essa esperança, esse ar de bom humor, porque a Lua em Leão, numa aluna de Sagitário, né, só vai, né, se a gente fosse pensar assim, da forma mais positiva, só ia trazer bom humor, ia trazer o indivíduo ser capaz de se autoexpressar, né, de falar por si próprio, de ter suas próprias ideias, um indivíduo que fosse capaz de expressar todo o seu potencial criativo, né, num palco onde o seu público, né, estaria ali aberto às suas ideias, né? Então, vamos imaginar o público como Sagitário, né, e esse artista como Leão, né? Então, o- essa continuidade de Lua cheia com a Lua em Leão, a gente tem essa porta aberta do bom humor, né? Da diversão, do bom contato, assim, das brincadeiras, né? Desde contar uma piada entre amigos até ter um bate-papo sobre ideias filosóficas e coisas, né? Talvez algo sobre espiritualismo, sobre, né? Mas isso vai depender, né, da abertura de cada um, da vida de cada um, né? Mas a porta está aberta para esse tipo de coisa, né? Para que você possa desenvolver sua autoexpressão no seu melhor nível. E para desenvolver sua autoexpressão no seu melhor nível, você tem que estar motivado, tem que estar empolgado, tem que estar feliz, né? Pelo menos num certo nível de. Tem que estar com a autoestima boa, tem que estar, né, confiante, né? Então, são, são portas abertas, né? A gente tem que saber abrir as portas, né? As portas são internas, né? São a nosso contato com a nossa autoconfiança, com o nosso Deus interno, com o nosso poder criativo, né? E estarmos emocionalmente preparados para, né, colocar isso para fora. Mas as portas estão abertas, né? E aí, né, lá no final da semana, antes do sábado, que sexta-feira, acontece ali o minguante em Virgem, que aí a gente já vai, depois de colocar essa autoexpressão para fora, talvez a gente fique ali se autocriticando, né, se auto medindo, se auto polindo, né, baseado nas atitudes, nas autoexpressões que fizemos aí durante a semana com a Lua em Leão. Espero que na vida de vocês não pesem a mão, né, da autocrítica, nem da crítica em relação aos outros, né, e que vocês aproveitem, né, esse impacto, né, de motivação, mesmo que o mundo não não ofereça oportunidades, né, e pareça pesar sobre os nossos ombros, né, temos aí uma semana com essa porta da autoexpressão aberta, que a gente saiba usar saibamente, né. Eu acho que é isso, né? Eu vou mostrar uma coisa aqui para só confirmar isso que eu estou falando. Então, aqui nós estamos mostrando aqui o dia 11 de dezembro, domingo, né? E aí temos a Lua aqui em Câncer, fazendo uma oposição para Plutão em Capricórnio, que, né, sempre traz um certo ar de cobrança, de pesos, né, em relação né, exatamente, a gente tem uma emotividade muito grande essa Lua em Câncer, né? Lembrando que a Lua rege Câncer. Aqui está versus Plutão em Capricórnio, que está
exigindo, né, um senso prático, né, e um pragmatismo maior, né? Então pode ser, por exemplo, aquela ideia do pai que, né, que cobra, cobra o filho, né, por uma atitude mais emocional, né, ou dentro dos relacionamentos também pode ter esse mesmo viés, né, num trabalho, um chefe que, né, que é mais duro, que tem uma cobrança maior, né, e que isso acaba afetando emocionalmente quem recebe a cobrança. Então, aconteceu no final de semana, né, então acho que deve ter mexido mais com as relações familiares. Uma coisa nesse mapa aqui que eu já abri aqui, já me chama a atenção, é a oposição, que ainda está bem forte aqui do Sol com Sol em Sagitário versus o Marte em Gêmeos, né? Então, a gente ainda tem aquela essa questão da guerra de narrativas ainda é bem forte, né? E da guerra de vontades também, né? Eu falei para vocês semana passada, o Sol, né, tem essa vontade sagitariana de buscar, né, o porquê das coisas, enquanto Marte aqui mais recebe e distribui informações, né? Então, essas questões elas ainda estão bastante fortes, né? Eu disse para vocês que a Vênus, né, e Mercúrio já estão em Capricórnio, então elas já têm uma visão um pouco mais, né, de planejamento e de realização, né? Pegou, né, a gente pega os conhecimentos, né, e a filosofia que a gente desenvolveu em Sagitário e agora a gente vai realizar com ela, né? Então é bastante interessante entender isso. Aqui, vou falar disso porque depois eu vou usar essa informação mais para frente. A gente tem aqui Júpiter no grau 29, né, de Peixes, né, muito próximo a Netuno em Peixes, né, meio que ajudando a gente a passar por essa cobrança, né, emocional. Mas esse Júpiter está voltando para Ares, né? Eu falei para vocês, dia 21 de dezembro, esse Júpiter está em Ares, né? Então ele vai ser aquele, empu, aquele empurrão de energia, né? Para a gente lutar pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos, pelas nossas ideias, né? E lembrando que os planetas estando em Capricórnio, eles vão ter eles vão meio que projetar, né, essas ideias, esses projetos, esses propósitos que, né, motivam, né, o, esse impulso ariano, né? São dias de bastante desenvolvimento de lideranças também, né? Ficar atento a isso. Aí, como eu disse para vocês, dia 12, segunda-feira, o Sol já está, a Lua já está em Leão, né? Então vai transitar aqui por Leão e vai fazendo aspectos, né, bastante interessantes para o Sol que está em Sagitário, né, e para o Saturno que está em Aquário. Então aqui são dias aí, como eu disse para vocês, onde temos uma porta aberta para ter um desenvolvimento na nossa própria autoexpressão. E aí, de que forma essa autoexpressão se relaciona com o público, né, que é o Saturno aqui em Aquário, né, e o próprio Sol aqui em Sagitário. Então, a gente fica bastante motivado. Se a gente é tímido, né, ou tem uma certa dificuldade, né, em realizar essa autoexpressão, a gente fica incomodado, né, mas é uma oportunidade, né, a gente tem que aproveitar, né, e a Lua também, que passando em Leão, vai fazer quadratura, né, vai formar essa quadratura T, né,
entre Lua, Urano e Saturno, né? Então, isso também mexe com a nossa flexibilidade, né? A gente está numa alunação de Sagitário, que é um signo, né, mutável, a gente tem que ser mutável, tem que ser adaptável, né? Então, um momento aqui onde pode surgir alguma resistência, alguma teimosia, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso também. E aí, a quarta-feira, né, dia 14, né, o Sol está aqui na iminência de passar para Virgem, e quando passar para Virgem vai fazer, né, bons aspectos aqui com a Vênus e com o Mercúrio, né, em Capricórnio. Então, são dias onde a gente tem uma aptidão, né, de planejamento, né, de execução favorecida, né, a gente olha as coisas de uma forma muito prática, né, e a gente pode resolver problemas facilmente, problemas práticos, né, coisas que dependem de planejamento, execução, né, e realização. Então, são um grande momento aqui, e no dia 15 de dezembro, a Lua passando em Virgem que faz um, né, um grande trígono aqui, né, com Urano em Touro, né, e aqui Vênus e Mercúrio. Então, isso aqui também harmoniza, né, a nossa vida material, né, e a forma com que a gente consegue executar e planejar, né, o trabalho. E eu falei para vocês que essa semana tem, né, o anúncio do Fed, tem informação ali na a transmissão sobre a taxa de juros. Então, esse aspecto aqui pode trazer, embora a gente saiba que a situação econômica mundial esteja muito ruim, mas as comunicações podem trazer um certo ar de que está tudo bem, né? Então, para mim isso é pior, isso é ruim, né? Porque está tudo bem, leva o problema mais uma vez lá para o ano que vem, né? A recessão, como eu disse para vocês, até o Fed já admitiu a recessão, né? Outras empresas né, de investimentos e bancos já trazem um clima um pouco mais pesado, né, uma recessão mais pesada. E, na minha visão, todos esses movimentos que levam para mais para frente apenas aumentam o problema, né? Então, que nem a gente acaba deixando assim, a avalanche um pouco mais maior, né? A gente acaba tornando maior o problema. Mas, assim é o mundo financeiro, né? Se o, assim, tudo tiver conforme o mercado espera, se o discurso do Fed for um pouco positivo, um pouco otimista, com certeza esse grande trígono aqui, em signos de terra, vai fazer o mercado subir, né? Na minha visão, isso não é muito positivo, isso é negativo, porque o mercado empolgado e subindo leva os problemas mais para frente, mas é assim que o mundo vive, né? Estamos ainda numa relação de Sagitário, onde temos uma tendência, né, a ser positivos e otimistas. Então, é mais um motivo para o mercado subir, né, ao invés de cair, né? É lógico que essa é uma tendência, né? Então, pode cair também, né? Ou pode acontecer, como aconteceu em alguns meses, né, onde fazia-se o anúncio né, dos juros. No dia que fazia o anúncio, né, que o mercado precificava, né, aquilo, subia, e no dia seguinte caía. Então,
É importante ficar atento, né? E perceber porque esses movimentos aí têm uma grande influência em como vai ficar a economia, né? Durante todo o ano, né? A gente teve essas altas e baixas e isso tem uma grande influência assim no ajuste da inflação, né? E como eu disse para vocês, quanto mais a gente tenta se apegar, né, a uma ideia de crescimento, sem ajuste de inflação, mais o buraco vai ficando maior, né? Então, invistam, né, com sabedoria, né, se possível, formem caixa, né, formem, guarde dinheiro, porque se cair o mercado, vai ter várias oportunidades aí de compra de ativos. Então, é melhor, na minha visão, é melhor você construir uma caixa, né, construir um certo volume de reserva para, né, no futuro próximo aí poder acabar comprando ativos mais baratos, né? Isso é dia 15, quinta-feira, e aí a gente passa para sexta-feira, onde a gente tem a lua, a lua minguante, né, em Virgem, né, a lua, vocês podem ver aqui o Sol no grau 24, Lua no grau 24, então a gente, nessa lua minguante a gente também forma uma quadratura T, né, então aqui a gente, são momentos, né, onde a gente necessariamente precisa ser flexível, precisa ser adaptável, né, vai enfrentar algum certo nível de dispersão, né, sair um pouco do foco das nossas ações, né, e, consequentemente, vai ter que exercitar sua adaptabilidade, sua flexibilidade, né, porque, às vezes, muitas vezes, várias demandas podem surgir, demandas emocionais, peixes, demandas do trabalho, eu vejo, demandas dos estudos, né, Sagitário e Gêmeos, então, várias demandas podem acontecer e é necessário ser flexível. Mais uma vez, né, essa lua em virgem pode se tornar, pode deixar de muito crítico, né? Como eu falei para vocês, a crítica é uma grande ferramenta, né? A autocrítica, né? Mas ela também limita, né? Não deixa a gente entender e usufruir da nossa própria autoestima, acaba tornando o indivíduo certas vezes até rabugento, né? Isso acaba afastando as pessoas também. Então, quer dizer, usem a crítica, né, com moderação, né? É importante dizer isso aí. E aí, né, depois da lua minguante, a lua entra em Libra, vai fazer bons aspectos aqui, né, para Saturno em Aquário e Marte em Gêmeos. Então, momentos de comunicação, né, compartilhamento de informações, né, de conhecimento. E a gente vai ter que exercitar isso no final de semana que vem, né? A Lua passando em Libra ele vai exigir da gente que a gente seja mais comunicativo, que a gente seja participativo, saiba compartilhar conhecimento, né? Interessante. É uma lua reflexiva, uma lua minguante, né? Então, talvez, né, essas conexões, né? Essas comunicações possam ajudar nessas reflexões sobre ser adaptável, né? De uma forma geral. Então é isso, pessoal. Essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Uma lua cheia, né, que passa por Câncer, passou no final de semana, agora passa por Leão, nos deixa
bastante corajosos, bastante imbuídos de uma certa autoestima para se posicionar, para se você tem, por exemplo, que fazer, né, coisa apresentar, fazer uma palestra, né, apresentar um projeto para alguém, né, é um momento bastante interessante porque é fácil, né, é fácil se expressar, é fácil mostrar que você sabe, né? Então isso é importante. Essa lua vai até ali quinta-feira, né, entre quinta e sexta-feira, a lua em Virgem, né, lua minguante em Virgem, então já é já traz aquelas questões da autocrítica e da crítica aos outros, né? Então aí a gente tem que medir, né? Quanto são críticas construtivas ou não. Isso em relação a nós e em relação aos outros também, né? Então, essas são as dicas aí que eu deixo para vocês nessa semana. Desculpa mais uma vez falar baixo, é que eu estou gravando esse vídeo alto da noite, né? Então não posso falar muito alto, mas vídeo passado aconteceu a mesma situação e no final o vídeo ficou bom, né? Então o microfone aqui ajuda bastante. Então é isso. Queria desejar uma boa semana para vocês, né? Um abraço. Tchau.